você que nos acompanha, está no ar mais uma entrevista do Repórter MT. O convidado de hoje é Marco Pessoa, ele que é vice-presidente da FEComércio Mato Grosso, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aqui do nosso estado. Marco, seja muito bem-vindo ao Repórter MT. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui dialogando sobre esses assuntos ligados à FEComércio, ao comércio como um todo, né? E é um prazer estar aqui. Prazer todo nosso, Marco. Vamos falar hoje de um assunto bastante polêmico, aí já tem gerado vários apontamentos de analistas, de economistas, inclusive a FEComércio já se pronunciou a respeito disso, a CDL Cuiabá também, que é com relação a essa PEC, nessa proposta de emenda à Constituição, que fala sobre o fim da escala 6x1, que é 6 dias de trabalho e 1 de folga, mudando para uma escala 4x3, que seriam 4 dias de trabalho, basicamente 3 dias de folga. Marco, como que a FEComércio avalia o impacto dessa proposta aqui para o nosso estado, para o comércio, para os trabalhadores? A gente fica com muita preocupação, né? Porque eu acredito que tudo aquilo que vem de uma forma positiva, né, de cima para baixo, de forma geral, afetando todos os setores, eu acho isso muito errado, porque a gente sabe que cada setor tem a sua característica, tem a sua peculiaridade e ele precisa ser respeitado, né? E não podemos simplesmente, numa canetada, você mexer com todas essas relações de trabalho que existe das empresas que já lutam com muita dificuldade, com uma carga tributária absurda, né, a mais alta do país, e ainda você tem que lidar com imposições e como que você tem que trabalhar, a hora que você tem que trabalhar, a forma que você tem que trabalhar. Já existe isso na CLT, né? É uma política trabalhista das mais rígidas e mais benéficas para o trabalhador do mundo e que precisa ser também atualizada, né, por estarmos num mundo completamente diferente do que era 1940, né, onde hoje a tecnologia faz parte do nosso dia a dia, a inteligência artificial, é muito mais do que a gente vê de uma forma diária, né, essas mudanças. Então, eu acredito que, a meu ver, uma proposta infeliz. Eu acho que deveríamos discutir outros assuntos bem mais importantes para o país, de que a gente quer impor uma situação a empresas, empresários, setores que com certeza vão afetar de forma negativa o desenvolvimento desses setores e poderá também gerar, acredito eu, uma situação de dificuldade também para os trabalhadores. Eu imagino que vocês já tenham discutido sobre isso, Marco, mas assim, já dá para a gente mensurar os prejuízos, se caso essa proposta for aprovada, prejuízos para as empresas, para o setor de serviços mesmo, dá para colocar na balança se há prós e há contras com relação a essa proposta? Os contras são vários, né? A partir do momento que você reduz o horário de trabalho e mantém o salário, né? E você vai fazer o quê? O seu serviço vai ficar deficitário, você vai tá faltando um pedaço da sua produção. Ou você produz menos e aí que você ganha menos, como você vai conseguir pagar os salários? Tem essa parte. Ou você precisa contratar mais gente. E aí, se você contrata mais pessoas, primeiro você tem que encontrar as pessoas para ser contratadas, porque estamos vendo a dificuldade que tem com esse incentivo a entrar, né, nesse programa social do governo. As pessoas não estão querendo se colocar à disposição no mercado de trabalho, né? Muitas empresas procurando, e aí você vai ocorrer o quê? Você vai procurar pessoas, colocar mais, isso vai gerar custo. Esse custo vai ser transferido para o consumidor. Sim. Então o consumidor vai pagar mais caro pelo serviço que era realizado antes. E se o consumidor não pagar mais caro, a empresa vai ter dificuldade de receitas e provavelmente ela vai ter que dispensar os colaboradores ou fechar as portas. Então assim, é uma matemática, entendeu? Não dá para você querer puxar o cobertor quando o cobertor é curto. Você vai alguma coisa vai sobrar de fora, vai ficar de fora. Pode ser os pés, pode ser o corpo, entendeu? Mas alguma coisa não vai cobrir. Então assim, essa situação, eu entendo que a melhor forma de você discutir isso é dentro de cada setor, né? Dentro das convenções coletivas que existem, onde reúne os empresários do setor, os trabalhadores do setor, para exatamente achar uma saída melhor para todos, né? Para todo mundo que vive daquele setor, né? Que sabe da realidade daquele setor, viver
e aquilo lá da melhor forma possível. Por exemplo, no meu setor, né, que eu sou do mercado imobiliário, Sim. nós já adotamos essa medida, né? Hoje já estamos 5x2, mas é uma conversa que flui de forma natural entre a empresa e os seus colaboradores, entendendo que esse seria o melhor caminho. Sim. Né? Então, assim, não precisa impor. O empresário sabe fazer conta, né? Sabe que se muitas vezes você ficar aberto, sai mais caro que você ficar Tem um fechado. consumo de energia, né? Tem O vale transporte que você tem que dar, às vezes a alimentação você tem que dar para o trabalhador. Aí, tudo isso gera custos, entendeu? E muitas vezes você consegue, reduzindo o horário do almoço durante a semana, você compactar e você ter essa negociação junto com seus colaboradores. Então, assim, cada setor sabe da sua necessidade, sabe das suas dores, e nada melhor do que setores mesmo para desenvolver esse assunto e chegar num consenso que fica melhor para todos, né? Porque que parte sempre do pressuposto que o empresário é visto como um patrão explorador. E a gente esquece que o Brasil, a grande maioria das empresas, são micro e pequenas empresas. Quando você fala micro e pequenas empresas, o dono da empresa está do lado do colaborador trabalhando 24 horas, né? 8 horas por dia junto. Até porque se não for esse trabalho em equipe, não flui. Quer dizer, o dono da empresa está trabalhando junto com os colaboradores. Então ele sabe a necessidade dos trabalhadores, Sim. conhece a família dos trabalhadores. Entendeu? Então, assim, a relação que existe entre o patrão e o colaborador, muitas vezes ela passa de uma relação de trabalho, ela envolve já uma amizade, existe um relacionamento além. Então, assim, são situações que esses projetos não contam, né? Eles pensam muitas vezes como se o país fosse o país das indústrias, dos bancos, onde você tem milhares de funcionários, sendo que a base da economia brasileira é formada por micro e pequenas empresas. Então, assim, o impacto para essas pessoas vai ser muito grande, entendeu? E com certeza o trabalhador que trabalha numa empresa dessa aí, com certeza tem acesso ao patrão, consegue dialogar, com certeza consegue férias, consegue auxílios, ajuda, descanso, tudo isso que tiver uma necessidade, a gente vê isso na nossa empresa. Uma emergência dentro da família, de momento a gente negou a liberar o trabalhador para poder acudir à família ou para ter algum tipo de ter cuidado com a própria saúde. Então, assim, são situações que o pessoal parece que não entende, não vive, não mensura, entendeu? E é desagradável, porque o impacto, acredito que seja muito, mas muito mais negativo do que positivo. Porque o positivo, o trabalhador junto com o patrão, ele chega nesse consenso. Isso era até uma outra questão, Marco, levando em consideração que essa proposta, se aprovada, né, ela obriga as empresas a adotarem essa medida tecnicamente. Você acha que seria muito mais fácil, ao invés de ser essa imposição, como você falou no começo, haver essa conversa, e isso é uma forma até melhor de resolver esse problema, não necessariamente sendo necessário criar uma legislação propriamente para isso? Com certeza, acho que tudo que vem imposto não gera com certeza um impacto. E a maioria das vezes, todas as vezes é negativo. Então, assim, tem que liberar realmente a negociação, a flexibilidade da legislação trabalhista brasileira precisa mudar, precisam ser muito mais flexíveis. O que é negociado, o que é combinado numa convenção coletiva, ele tem valor. Então, assim, se as partes resolverem, né, se o trabalhador quiser trabalhar 10, 12, 15 horas por dia, é um desejo dele. Se ele quiser trabalhar 3... É um desejo dele. Se a empresa concordar com isso, entendeu? Não tem por que a gente amarrar tudo está amarrado, entendeu? Porque a gente vê nas economias mais avançadas do mundo essa flexibilização, né? Se a pessoa quiser trabalhar 3 horas por dia, ele trabalha. Se ele quiser trabalhar 12 horas por dia, ele trabalha. Vai da realidade de cada um. Cada um. Cara, não, estou precisando de levantar recurso, quero comprar um carro, quero comprar uma casa, não sei o que, eu preciso trabalhar mais. Trabalha mais. Agora, não penaliza o empresário por isso, entendeu? Porque, de repente, você consegue... Gente, vamos fazer um esforço lá, o mercado está bom, estamos vivendo uma bonança, vamos aproveitar, vamos todo mundo ganhar mais, vamos, entendeu? E você não pode, porque você é proibido de trabalhar, né? Você pode ter 2 horas, você tem que parar, você não pode mais trabalhar, sob pena de ser penalizado, não sei o quê, como se estivesse explorando, mas se tiver um acordo, se for de interesse de todo mundo, né? Se todo mundo que está envolvido tiver. Então, assim... A gente precisa flexibilizar essas relações de trabalho no Brasil, que já estão
totalmente ultrapassadas e a gente precisa, isso sim, seguir essas tendências mundiais nesse sentido de flexibilização e não seguir as tendências, essas outras tendências que vieram na sequência de uma boa relação de trabalho, com resultado, com eficiência, com produtividade do trabalhador, né? Quando você começa a flexibilizar o horário. Mas aí a empresa com o trabalhador que determinam isso, e não na imposição do governo. Marco, uma outra questão também, a gente já comentou um pouquinho aqui no começo, mas colocando aí entre os prós e os contras, para muitos trabalhadores, essa vai ser uma medida, eles têm a expectativa, né, a esperança de que vai ser uma medida ser aprovada, que vai melhorar as condições de trabalho, que eles vão poder ter mais um dia de descanso. Mas já tem alguns analistas, economistas, falando que pelo lado do trabalhador talvez não seja tão positivo assim, em questão de possíveis demissões, já que vai aumentar os custos, vai ter tecnicamente menos produtividade. Como é que a FEComércio avalia essa situação? De fato, isso vai acontecer ou pode acontecer? Eu acredito que pode acontecer. Eu acho que o que pode acontecer, mais do que isso, muitas vezes, sim, você tem uma situação, por exemplo, você está com uma oferta de mão de obra, né? Por exemplo, você tem um colaborador que ganha, vou dar um exemplo, R$3.000, e tinha uma produção, ele vai agora, em função de uma redução na carga do horário de trabalho dele, ele vai ter uma produção menor, né? E aí, o que vai acontecer? Pode ser que o empresário, para manter a produtividade, né, para não mexer nos custos na produção, ele dispensa o de 3 e contrata de 2. Então, assim, esse trabalhador aqui vai ser retirado, ele vai contratar um com salário menor, para que o custo da operação para o empresário não se altere tanto. Sim. Então, assim, são várias variáveis que podem ocorrer. Como pode ocorrer, eu acredito que vai ocorrer, porque vai ser essa a principal mudança que eu vejo, é investimento em tecnologia. Entendeu? Hoje a tecnologia está se barateando, né? Os custos, que eram absurdos, antigamente você tem um programa, você tem uma IA, alguma coisa nesse sentido, estão diminuindo e vão diminuir cada vez mais. E o que vai acontecer? Eu acredito que as empresas vão investir nessa tecnologia e o que vai acontecer é você diminuir o número de trabalhadores. Com relação agora aos setores, né? Nós falamos que basicamente para a FEComércio, os comércios, os serviços podem ser prejudicados por essa medida. Mas existem setores que podem ser beneficiados por ela? Já dá para mensurar alguns aqui? Eu acredito que para os trabalhadores, todos seriam beneficiados se houvesse a redução. No sentido assim, é muito mais confortável você estar na sua casa. Agora, eu acredito que um grande setor hoje, que é muito forte no Brasil, que seria muito beneficiado, seria do funcionalismo público. Né? E agora, qual que seria o custo, o impacto disso, né, na economia do Estado, na economia das cidades, a nível de saúde, educação? Você teria que ter muito mais gente para trabalhar e o custo vai aumentar os impostos, porque vamos fazer uma análise de segurança pública, né? Aí um policial 4x3, né? E como você vai fazer, né? Então assim, você vai ter que ter mais gente na rua, mais policiais, mais pessoas. Então o Estado vai ter que contratar mais pessoas para trabalhar. Mais gasto público. E com certeza como que isso vai ser feito? Quem que vai pagar tudo isso, né? O Estado não gera recurso. Sim. Né? Quem dá os recursos para o Estado, aliás, que o Estado toma os recursos da produção do trabalho, né? Das empresas. Então, assim, do trabalhador. Então, são todas as coisas que precisam ser pensadas, entendeu? A ideia é bonita, é linda, mas a economia brasileira está preparada para isso? Nós estamos preparados para fazer essa discussão? Ou a gente precisa fazer uma série de mudanças para chegar nesse patamar que os outros países chegaram? Sim. Né? Então, assim, não podemos só ver o resultado de uma ação sem ver todos os passos a passo que esses países fizeram para chegar nesse nível, né? Então a gente precisa primeiro copiar todo o processo e não chegar a copiar o resultado, né? Nós estamos copiando o resultado do processo e nós não fizemos nem a metade do processo de que esses países se desenvolveram, principalmente no que diz respeito à educação, né? E a gente está falando também sobre essa questão de dificuldades aí a serem enfrentadas. Nós comentamos no começo, mas com essa fala do senhor agora me fez lembrar também a questão do consumidor. Porque se a gente vai ter mais gasto contratando mais efetivo, seja de segurança ou seja dentro do comércio, eu vi uma realidade agora na última semana com relação ao comércio nosso local. Nós tivemos o feriado recente agora
E com o feriado tiveram comércios que abriram normalmente. Foi definido que pudesse ser, cada empresário iria fazer a coletiva. sua... Exatamente, cada empresário iria decidir, mas desde que pagasse os funcionários de acordo, pagamento dobrado, né, por conta de ser feriado. O shopping estava lotado, o centro também estava cheio. Com essa decisão, essa mudança, para quem vai ter 3 dias de folga, tecnicamente é beneficiado. Mas para quem vai ter que botar trabalhadores nesses 3 dias de folga para atender essa população, o consumidor, querendo ou não, também vai ter que pagar um pouco mais caro para obter aquele produto, tecnicamente fazendo as contas. Porque o consumidor também tem um outro ponto. Hoje a gente está acostumado a ter tudo na palma da mão e na mesma hora. Praticidade. Então, se você quer ir para o shopping, porque você quer encontrar a loja aberta. Sim. Você quer comprar. Então, assim, aí o empresário tem que estar lá, abrindo as portas com os seus colaboradores. Então, isso vai gerar o quê? Maior custo para os empresários. Isso vai ser transferido para o produto. O produto vai ficar mais caro. E aquele equilíbrio de receita e despesas. Entendeu? E aí, de repente, você queria comprar um produto, você não vai poder comprar. Né? O 2, você vai comprar um, não vai comprar outro, porque o seu dinheiro não está dando. O poder de compra vai ser o mesmo, ou até diminuindo, dependendo da situação. Então, assim, são situações que precisam ser analisadas com muita tranquilidade, com muita calma, e você jogar, não sei se foi um balão de ensaio, alguma forma para tirar o foco de outros assuntos mais importantes que Brasília precisa dar de resposta para a sociedade como um todo, né? Como economia, do que você tocar num assunto tão delicado e tão impactante, né, na economia das empresas, né, das micros e pequenas empresas, principalmente. Entendeu? Então, sim, muito cuidado e seria bom, desde que nós tivéssemos condições de chegar nesse patamar, que todo mundo quer chegar. Todo empresário quer ter 3 dias de folga. Como não? Como o trabalhador tem, o empresário também quer curtir, quer ser com a família, quer ser para jantar, quer viajar. O trabalhador é a mesma coisa. Todo mundo quer a mesma coisa. Agora, nós precisamos construir, né, para chegar um caminho para chegar até lá. E não querer pular etapas e você chegar e você dar né, e tropeçar e cair. Exato. Né? O que pode acontecer com uma proposta dessa, entendeu? Pode ser boa, mas precisamos primeiro percorrer um longo caminho para nós chegarmos lá, igual os outros países da Europa e Estados Unidos fazem, partindo da flexibilidade da nossa lei do trabalho. Entendeu? Isso seria, inclusive, uma boa proposta para que os nossos deputados, que são representantes lá em Brasília, se conversassem, chegassem a um acordo, talvez para ajudar o trabalhador e também o empresário, que é a flexibilização das leis trabalhistas. Dá para ver dessa maneira. No século XXI, não temos mais, as coisas mudaram muito, né? A mudança é diária. Então, assim, não tem como você ficar amarrados a regras tão antigas. Tão antigas, entendeu? Então, assim, as coisas precisam ser discutidas, a gente precisa discutir, ninguém quer o mal do trabalhador. Agora, o mal do trabalhador é ganhar o salário mínimo, sendo que o empresário ele paga 2,5 salários. Né? O empregado, o custo do trabalhador é 2,5 vezes o que o trabalhador recebe. Então é isso que precisa ser discutido, né? A carga tributária em cima da folha é absurda, entendeu? Então, assim, cada vez mais pessoas não conseguem trabalhar um avulso, né? Porque realmente fica muito pesado, né? Não seria mais interessante o trabalhador, no lugar de ganhar 1.500, ganhar 3.000? Né? E o empregador continuar pagando os 3,5? Acho que fica todo mundo mais feliz, não ficaria? Com certeza. Então, assim, por que a gente não discute isso, né? Então, assim, são situações que são coisas que a gente vai colocando que precisa ser, né? Se você está preocupado com o trabalhador, então reduz a carga tributária em cima dele. Tem que tentar ajustar os dois lados. Diminui. Com certeza, né, o empregador vai ter o maior prazer do mundo em manter o que ele está pagando hoje e repassar para a pessoa que ele divide 8 horas por dia uma mesa, muitas vezes, né? Um do lado do outro, né? Trocando ideia, dividindo as dores e as felicidades de cada um na sua vida particular, privada. Então, assim, essas coisas precisam ser discutidas realmente, e não essas propostas que vêm muito mais a prejudicar a economia do que
a trazer um benefício realmente efetivo para o trabalhador e para a economia do país. Né? Sim. Marco, para a gente finalizar, eu citei aqui no começo que a FEComércio já se pronunciou por meio de nota, a CDL também, e alguns deputados nossos aqui também já falaram sobre isso, que foi o caso do Nelson Barbudo e também do Coronel Assis. Eles citaram que, na visão deles, essa é uma proposta muito midiática. E eu acho que vai de encontro um pouco com o que o senhor falou, que é com relação a querer desviar o foco de alguns outros temas tão importantes quanto. O senhor acredita, o senhor acha que essa proposta, ela é realmente viável ou ela é uma medida um pouco populista, que ignora a realidade do brasileiro, ignora a realidade das empresas, que de fato não faz muito sentido para o que a gente tem no Brasil atualmente? Ela não é pouco populista, ela é muito populista. Ela é exclusivamente populista, entendeu? Então, o foco realmente, assim, eu vejo como uma cortina de fumaça aí, tirando o foco de coisas mais importantes, por exemplo, ter uma reforma administrativa, né, que seria fundamental antes de se fazer uma reforma tributária. A reforma tributária vai atingir em cheio inúmeros setores, com aumento de carga absurda, entendeu? E isso o pessoal não comenta, né? Nós temos um problema de gasto excessivo do governo, estamos esperando há 2 semanas a relação de cortes do governo federal, até agora não chegou nenhuma relação, e veio essa PEC aí, essa proposta de PEC, né? Então assim, você começa a ficar, você pensa, né? Será que não é para exatamente esconder, tirar o foco, né? A atenção de um assunto e jogar um para o outro, no momento exatamente onde nós estamos tendo os principais países do mundo estão aqui, né? Por causa do G20, e você tira completamente o foco de cima do governo, da parte econômica, da economia brasileira, e você joga para um assunto de trabalho, de benefício. Então a gente começa a pensar em várias situações, entendeu? Não vou dizer que esteja certo, mas a gente viu tanta coisa aqui já no país, né, de situações que foram criadas e montadas, né, por algum propósito específico de desviar o foco no momento. Então, acredito que também não possa ser algo diferente, mas a ideia em si ela é louvável, desde que a gente faça toda a caminhada e não chega na reta final, levantando os braços e comemorando a chegada, entendeu? Mas você tem que fazer a maratona, tem que fazer a corrida, né? E nós estamos querendo pular essa parte da corrida e estamos querendo chegar só na linha de chegada e comemorar. Então eu acho que a gente precisa fazer toda a tarefa, não só uma parte. Tá certo, Marco. Queria te agradecer pela presença aqui, pela entrevista, por trazer também o pensamento da FEComércio. A gente tem que tentar analisar todos os lados para entender melhor como se trata. Muito obrigada pela presença aqui, pelos esclarecimentos, Marco. Obrigado, estamos à disposição, a FEComércio está à disposição para discutir todos os assuntos ligados ao setor da economia, né? Serviço, turismo. Então, estamos aqui realmente para poder ajudar e trocar ideias aí para buscando a gente construir um país melhor. Perfeito. E assim chegamos ao fim de mais uma entrevista. Esses e outros conteúdos você confere no site repórtermt.com. Até a próxima!